Boa noite. Boa tarde, desculpa, eu já estou adiantada. Boa tarde a todos, queridos, querida família Casa do Caminho, né? Sejam todos muito bem-vindos. E os nossos recados da semana são os mesmos, os trabalhos todos conhecem, só fazendo um adendo especial para a pintura mediúnica, né? Que será no dia 18 de abril, já próximo, né? Um domingo. E vai haver ônibus. Quem se interessar pode falar com a Matilde, com a Sandra, né? Que vai ter um ônibus, quem não tiver condução e tiver interessado em participar dessa pintura mediúnica, né? Então nós vamos aproveitando o ônibus, a Cris está dizendo que é R$20, né? O valor do ônibus para ir até lá. Muito bem. Então, sai ao meio-dia. Sai ao meio-dia. Que horas, Cris? Daqui. Retorna a hora que terminar. Retorna no final do evento, né? Muito bem. É um evento muito bonito. Quem não participou ainda, vale a pena. Vale a pena. Quem já participou, vale a pena voltar. É muito interessante. Muito bem, queridos. Então, nós vamos aproveitando esses momentos, essa semana tão especial, né, de festividade, semana em que se celebra a Páscoa. É uma semana em que nós lembramos a nossa própria encarnação, que é um misto de tristeza e de alegria. São momentos que se intercalam, né? A sexta-feira, nós sempre lembramos de Jesus, de toda aquela sua doação por nós. E depois, no sábado, né, a prova de que a morte não existe, né? Através dele mostrar da sua aparição, mostrando que ele ali estava diante de nós, né? Nos dizendo da eternidade da vida, que é essa bênção de Deus. Então, essa semana de tanta alegria, de tantas reflexões, nós vamos aproveitando esse ambiente gostoso, bom, que se forma, essa psicosfera aqui no nosso globo, da doação do nosso mestre de amor, e vamos cerrando suavemente os nossos olhos, sentindo a presença, os olhos de Jesus. Nós sempre dizemos que identificamos o Espírito pelo olhar, porque a alma, ela se transparece pelos olhos, pelo olhar das pessoas. E é nesse olhar meigo, sereno de Jesus, é que nós nos inundamos de luz, de paz, de saúde. Tudo isso que o Mestre proporciona a quem busca através dele. Essa paz, essa tranquilidade, a confiança, a fé, certeza de que a vida não termina por aqui. Só isso é um tesouro inestimável que nos faz caminhar para frente, que nos dá esse conforto, a vontade de sermos melhores, e entendendo o porquê da nossa estada tão breve aqui nesse planeta. Então nós vamos agradecendo a Jesus por essa tarde abençoada, esses momentos de paz, de aprendizado, em que nós vamos ouvir também sobre libertação, que é a palestra da tarde. Então nós vamos voltando tranquilamente, acompanhando José Roberto, que vai falar o tema da noite, mais uma página do Evangelho de Jesus. Seja muito feliz. Queridos irmãos de Jesus, que a paz do Divino Amigo esteja conosco agora e sempre. Era a mesma época do ano, em 1977 anos atrás, nesses mesmos dias, e se transcorria o 15º dia do mês de Nissan, do calendário hebraico, do ano 3793. Naquele dia, narra o evangelista Marcos que Jesus chega a seus discípulos e lhes dá uma ordem. Ide à cidade, veja um senhor que carrega um cântaro de água e o siga. Na casa que ele entrar,
vocês também entrem. E pergunte a ele, onde o meu mestre irá celebrar o Pêssar, ou seja, a Páscoa, que é uma palavra latina. Ele lhes mostrará um ambiente com almofadas, um amplo ambiente com almofadas e mesas baixas. E lá então nós iremos celebrar a Páscoa. A Páscoa para os judeus, queridos companheiros, é uma data importante que marca a libertação de seu povo. Como mesmo consta no livro Êxodo, no seu capítulo 20, quando o Senhor, Deus, se apresenta a Moisés e diz: eu sou o Senhor teu Deus, que eu tirei da servidão do Egito e eu conduzirei para a terra prometida. Esse é o momento da celebração da liberdade. Ao contrário do que muitos pensam sobre a Páscoa, a ressurreição, conforme a nossa companheira Leda colocou, a Páscoa é a liberdade. É o primeiro dia que os judeus deixam o Egito, segundo as estatísticas que constam nos livros sagrados, cerca de 200 mil a 300 mil judeus deixam o Egito em êxodo em busca da terra prometida, tornando-se livres, não mais escravos. Nesse ambiente, então, que Jesus tinha como uma oferta daquele senhor chamado Simão, eles celebraram a Páscoa, eles, digo, os apóstolos e Jesus. Em almofadas, reclinados do lado esquerdo, com a mão direita livre, como os homens livres se alimentam. E todo aquele ritual da Páscoa que nós conhecemos somente parte, que é a partilha do pão em duas partes, uma das partes distribuída entre aqueles presentes, as 4 taças de vinho, sendo 3 para os presentes e a 4ª taça para o profeta Elias, como uma simbologia que ali ele irá visitá-los. Jesus partilha o pão e oferece aos seus apóstolos. Posteriormente, os evangelhos não narram, mas o ritual do Pêssar é muito mais prolongado, porque nesse momento se lembra da liberdade, se lembra do sofrimento da saída do Egito, dos meses ou anos que eles ali estiveram naquele momento da saída do Egito através do Mar Vermelho, dos anos que eles ali estiveram como escravos, trabalhando na construção civil, de todo aquele tempo, 40 anos no deserto, sofrendo as amarguras, a falta de alimento, às vezes, a falta de água, as lágrimas que choraram. Então o Pêssar celebra tudo isso, queridos companheiros, celebra a liberdade. A Páscoa, portanto, nada mais é do que a libertação, do que o caminho da liberdade. No dia 20 de maio do ano 325, o imperador Constantino, na época imperador de Roma, o primeiro imperador a admitir a prática do cristianismo, convoca o concílio de Nicéia. E para esse concílio de Nicéia, ele propõe alguns postulados do seu próprio pensamento. E o principal pensamento de Constantino era adequar o cristianismo às suas crenças e, ao mesmo tempo, separar o cristianismo dos costumes judaicos. Portanto, ele convocou a revelia do Papa Alexandre I, esse concílio, e ele mesmo, Constantino, ao invés do Papa, presidiu esse concílio, estabeleceu nesse concílio que a Páscoa dos cristãos não mais poderia coincidir com a Páscoa dos judeus, e criou a Páscoa dos cristãos, porque até então não existia. Estabeleceu que aquele que praticasse o Pêssar junto com os judeus estaria fora da igreja, ele, Constantino, e o próprio concílio, que ele estaria excomungado. Começa daí a grande cisão
do judaísmo e do cristianismo, seguindo um rumo completamente diferente. Porque na oportunidade, a maioria dos cristãos eram judeus, aqueles que viveram em Israel, aqueles que viveram em Jerusalém, em Jericó, aqueles que viveram em Cafarnaum, em toda aquela região da terra de Israel. E aqueles que estavam fora do país, aqueles que Paulo de Tarso havia conquistado através da sua pregação, através das suas 14 epístolas aos gentios, aqueles que Timóteo e outros seguidores de Paulo haviam conquistado, Barnabé e outros mais haviam conquistado, haviam esclarecido na realidade a verdade através das palavras de Jesus. Portanto, a Páscoa nesse momento se separa, e a palavra Páscoa passa a ser adotada pelos cristãos, não mais o Pêssar. Estabelece também que não é mais no mesmo dia, mas sim no primeiro domingo após a lua cheia, no equinócio da primavera, ou seja, quando os dias e noites são iguais. Por isso que a Páscoa que se fala, a Páscoa dos cristãos, coincide logo após a Páscoa dos judeus. Dessa maneira existe essa cisão. Após isso, no concílio de Leocádia, ainda, se proíbe aos cristãos a celebração do sábado, do Shabat. E o dia de sábado, como o próprio Constantino queria, não mais passa a ser o dia de descanso, o dia sagrado, mas sim domingo. E assim, essa é a história que nós temos da Páscoa, queridos companheiros, aqueles que não conhecem. Nós, a maioria de nós que viemos do catolicismo ou de outras religiões, não sabemos o porquê da Páscoa, que a Páscoa é uma ressurreição. Ressurreição de quê? Se Jesus mesmo provou que a morte não existe. Se Jesus mesmo provou, aparecendo através da sua materialização, uma aparição tangível aos seus apóstolos, primeiro a Madalena e depois a seus apóstolos, esteve aqui conosco. E fica o mito, então, que ele ascendeu aos céus de corpo e alma, como se no céu tivesse um lugar para ocupar alguma coisa material. Muito bem. Com essa situação que nós acabamos de colocar, inicia-se então uma completa cisão do judaísmo. E se cria o mito do traidor Judas. E se cria o mito da malhação do Judas, que era para vingar a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, como se Jesus Cristo tivesse morrido. A ponto de que na Idade Média, um conde espanhol mandava buscar na sua comunidade um judeu, qualquer que fosse, para que fosse trazido no sábado, antes da celebração da Páscoa, a sua presença, para que ele pudesse feri-lo com um murro no rosto, possivelmente dilacerando os dentes e o nariz, para que tivesse sido vingada a morte de Jesus Cristo, contrariando exatamente aquilo que Jesus pregou, que é a fraternidade, o amor, o perdão, a tolerância. Conforme Jesus mesmo disse, se está caminhando com seu inimigo, aproveite enquanto está a caminho com ele para se reconciliar com o mesmo. Assim foi criado esse grande mito da Páscoa, da malhação do Judas, que nós às vezes inocentemente fazemos, ignorando que nesse ato nós estamos contrariando os ensinamentos de Jesus. Nós estamos criando uma barreira entre nossos irmãos que professam uma outra doutrina. Quando nós devemos professar o ecumenismo, o Espiritismo não é uma religião. O Espiritismo é mais do que isso. Espiritismo é uma doutrina que nos ensina o amor, que nos ensina a verdade, nos ensina a caridade, nos liberta de todos esses mitos. Por isso que daí vem a libertação. Nós estamos nos libertando de todos esses mitos. Para buscar essa libertação, nós temos que procurar a verdade. Por isso que nós temos que nos instruir. Jesus nos alertou, amai-vos uns aos outros. E Kardec disse, amai-vos e instruí-vos.
Então nós temos que buscar instrução, nós temos que buscar o fundamento de tudo isso. Ora, se nós somos cristãos, se a filosofia da doutrina espírita é o cristianismo, nós temos nossas raízes no judaísmo, queridos companheiros. A verdade vem de diversas formas, como Jesus mesmo disse, e João retrata, ou relata no seu Evangelho, no capítulo 8. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade para cada um de nós vem a seu tempo. Para Pedro, a verdade veio depois que ele, de uma forma muito infantil, acovardada, pela própria situação, negou Jesus por 3 vezes. Ele se reabilitou conhecendo a verdade, se conscientizando daquela verdade e fundando o primeiro núcleo de atendimento aos necessitados em Jerusalém, que era o caminho, a casa do caminho. Para Paulo, a verdade veio na estrada de Damasco. Quando perseguidor dos judeus, ele se viu abraçado por Cristo, pela sua luz, pela sua glória, de uma forma tão intensa que ficou cego por 3 dias. Aí ele tem a verdade. E se não fosse por Paulo, nós aqui possivelmente não estaríamos falando do cristianismo. E foi o principal divulgador, foi o grande pilar que sustentou a doutrina de Jesus, o grande divulgador para todos os países conhecidos naquela oportunidade fora de Israel. Não só levando aos judeus, mas a toda a humanidade que ele entendia, levando a verdade. Como ele mesmo disse a Timóteo na sua primeira epístola, nesse momento, não mais vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, nesse momento, ele, conhecedor da verdade, transmite e leva a verdade a toda a humanidade conhecida. A nossa verdade, a nossa libertação, veio com todo o conhecimento que Jesus nos deixou e que a doutrina espírita, através das obras da codificação de Kardec, no final do século retrasado, nos trouxe, nos mostrando que a morte não existe, nos mostrando que nós estamos livres desse dogma da morte, estamos livres de qualquer dogma, não precisamos fazer nada mais além do que amar o nosso próximo, do que ser caridoso, do que ser fraterno, do que ser amigo, do que ser compreensivo. A doutrina espírita nos traz a luz. Não é aquela escada que nos leva à salvação, mas é a luz que se encontra no final daquele túnel que nós precisamos percorrer e buscar. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual a melhor maneira que nós temos de nos melhorar, de evoluirmos, os espíritos esclarecem: conhece-te a ti mesmo. Por isso a necessidade do nosso conhecimento, se nós nos conhecemos, nós sabemos as encarnações que nós já permeamos, as mazelas que nós já enfrentamos, as dificuldades que nós já percorremos e todas as nossas imperfeições, principalmente porque nós aqui estamos, porque somos seres imperfeitos. Esse é um mundo de provas e expiações. Nós já tivemos nos mundos primitivos. Nós já evoluímos. Hoje nós estamos quase que na fronteira de um mundo de regeneração. Porque, à mercê do nosso esforço, à mercê do conhecimento da verdade, nós estamos nesse caminho de progresso. E quais seriam essas dificuldades que nós temos que nos libertar? São as nossas mazelas espirituais. A primeira mazela que nos impede do progresso e da libertação
de romper essa corrente que nos prende ao passado, é nos libertarmos do ódio. O ódio é aquele veneno que é instilado de forma gradativa e lenta em nossas almas. E aí nós vamos nos tornando pessoas difíceis. Nós vamos esquecendo tudo aquilo que nós aprendemos pelas dificuldades e pelas provas que já enfrentamos. Shakespeare, um escritor e dramaturgo inglês do século XVII, diz o seguinte: odiar uma pessoa é tomar veneno esperando que ela morra. Porque o ódio não leva a nada, somente leva a doença, nos leva a situações lamentáveis no lado espiritual. A inveja. Quem é invejoso é porque está mais apegado à matéria do que ao espírito. Então a libertação da inveja é fundamental para o nosso progresso. O livro dos Espíritos nos explica muito bem. Os Espíritos dizem a Kardec que o homem é artífice da sua própria infelicidade. Se nós queremos ser felizes, nós temos que construir a nossa felicidade. Não através do conformismo, porque o conformismo não constrói felicidade. Através da compreensão. À medida que nós compreendemos as nossas necessidades, o porquê que nós enfrentamos determinadas dificuldades materiais, determinadas dificuldades espirituais, à medida que nós vamos entendendo tudo isso, nós vamos nos superando, nós vamos progredindo, nós vamos nos desligando do mundo material. Então tem inveja de quê? Se nós somos felizes, e a felicidade não é traduzida pela matéria, mas pelo espírito, por que nós vamos ter inveja? A incompreensão. Essa outra corrente que nos prende, que nos chumba e não permite que nós alcemos o progresso. A incompreensão em todos os sentidos. Compreendendo a nossa encarnação, em primeiro lugar. Nós somos responsáveis por aquilo que nós vivemos hoje. Joana de Ângeles explica, Joana de Ângeles, guia protetor de Divaldo Pereira Franco, explica de uma maneira muito clara que nós construímos valores. Nós vamos construindo todos aqueles valores nas encarnações que nós passamos. E esses valores, às vezes, não são bons. Nós construímos maus valores. E agora está se refletindo nessa encarnação, talvez em pequenas doses, porque se fossem grandes doses, nós não suportaríamos, nós não teríamos condições de superar. Quando nós nos defrontamos com um ambiente difícil no lar, por exemplo, a incompreensão não permite, às vezes, que nós possamos dar um passo em direção à reconciliação. Quando nós sabemos que os espíritos que estão ali encarnados, sempre há alguma coisa a se ajustar. Sempre. Nunca assim uma coisa qualquer, porque não existem almas gêmeas. Nós somos espíritos criados individualmente, simples e ignorantes, em tempos diferentes. Nós somos individualidades. Então, no lar, às vezes, nós temos aquelas dificuldades e nós não queremos dar o braço a torcer. Nós não queremos dar um passo. Porque ali, queridos companheiros, estão encarnados aqueles espíritos que nós precisamos nos ajustar. São aqueles espíritos, em situações mais críticas, desafetos do passado. Aqueles espíritos que foram nossos inimigos. Tivemos contendas. Quem sabe tiramos a vida de um parente próximo dele mesmo, ou ele fez isso conosco. Então existe aquele ranço, existe toda aquela sujeira que nós temos que limpar devagarzinho, para deixar tudo bem certo, bem limpo. Aqueles fluidos que permeiam o ódio, a vingança, tudo aquilo deve ser colocado de lado. É a oportunidade que nós temos do reajuste. Essa é uma situação mais difícil. Situações mais fáceis são aqueles que nos são afetos. E são afetos, aqueles harmônicos, aí não tem problema. Né?
nós vamos recebendo nessa encarnação aqueles espíritos do passado, nosso bisavôzinho, nossa avózinha, que estão ali reencarnando como nosso filho, nosso neto, bisneto. Então fica tudo muito bom, aquele amor incontido. E quando existe os afetos desarmônicos, que são aqueles que no passado nós tivemos um relacionamento tumultuado, aquele relacionamento fora do nosso casamento, aqueles filhos que tivemos fora do casamento, enfim, aqueles amores que se tornaram impossíveis, aí é a oportunidade que nós temos de nos reajustar. Nós amamos, mas existem dificuldades. Então, para isso é necessidade da compreensão. Saber que nós participamos do nosso projeto reencarnatório, junto com o Ministério da Reencarnação. E nós mesmos aceitamos essas situações que nós passamos hoje. Por isso que quando alguém diz, o que eu fiz para Deus para merecer isso? Ora, você não fez nada para Deus. Deus está lhe dando muito para você merecer isso. Para você, nessa oportunidade, você se reconciliar e se reconduzir ao caminho certo. As grandes virtudes do perdão, do amor, da caridade, da fraternidade, do desapego nos libertam. Perdão não é justamente você amar aquele que lhe fez alguma coisa que lhe prejudicou. É compreender, é aquilo que nós falamos, a compreensão. Primeiro compreenda. Não precisa amar a ponto de estar abraçado com ele, com essa criatura, aos beijos. Não precisa. Compreenda em primeiro lugar, para que depois desenvolva o amor numa outra oportunidade, que o amor é inevitável. Um dia nós vamos estar todos nós aqui, vamos nos lembrar desse momento aqui, porque vamos estar numa esfera superior e vamos nos reconhecer lá com toda certeza. A caridade que Paulo sempre prega e tanto fala em suas epístolas. A caridade que Paulo menciona na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13. Que se ele não tivesse a caridade, nada adiantaria. Ele poderia falar a língua dos homens, dos anjos, conhecer todos os mistérios, conhecer todas as ciências, poderia doar todos os seus bens aos pobres, poderia se dar o seu corpo ao sacrifício, mas se não fosse a caridade, nada adiantaria. Que a caridade é o amor em movimento. Tanto que essa palavra, em hebraico e aramaico, ela se confunde com o amor. Queridos companheiros, no livro Libertação, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, ele conta uma história maravilhosa sobre amor. A história de quem leu vai se lembrar do livro, de Gregório, aquele espírito que vivia nas trevas, por centenas de anos, permanecendo nas trevas, perseguindo pessoas, perseguindo uma criatura de nome Margarida, por vingança do passado, uma perseguição tenaz. O livro todo fala sobre isso, mas no final do livro, ele se rende ao amor da sua mãe. Então, o amor, essa virtude inigualável, como Jesus colocou como o segundo grande mandamento. No Evangelho de Lucas, ele diz aos fariseus que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento e de todo o seu coração. E o segundo grande mandamento, tão grande quanto esse, é amar ao seu próximo como a ti mesmo. E que esses dois mandamentos resumem todas as leis e todas as profecias. Então, esse é o amor. Para finalizar, falando em libertação, vou rapidamente abordar uma história desse mesmo livro Libertação, que foi a psicografia do Francisco Cândido Xavier, espírito de André Luiz. Emmanuel prefacia o livro. E no prefácio, justamente foi em fevereiro de 1949, ele faz um prefácio que conta uma lenda egípcia sobre um peixinho vermelho. Muitos já conhecem essa lenda, mas é muito interessante. Ele conta o seguinte, ele conta que havia um tanque
num jardim formoso, cercado de ladrilhos azul turquesa. E nesse tanque viviam muitos peixes, várias cores, várias matizes. E tinha um peixinho vermelho, bem pequenininho, e que para esse peixinho vermelho não sobrava quase nada, nem conforto, nem comida, porque os grandes peixes se alimentavam das larvas, dos mosquitos, tudo que caía na água, eles comiam. E para ele pouco sobrava. Se um peixe grande não conseguisse pegar, era dele, senão ele ficaria naquilo mesmo. Não tinha sossego sequer para se acomodar naqueles recintos de lodo do tanque. Não havia espaço para ele. Um dia, ele refletiu e tomou uma decisão. Eu preciso fazer algo. Eu preciso crescer. Preciso conhecer. E começou a fazer o inventário de todo o tanque. Fez o inventário de todos os ladrilhos turquesas maravilhosos que existiam ali. Fez o inventário de quanto de jardim existia. Quantos poços de lama existia, de lodo existia para se abrigar. Enfim, conhecia aquele tanque perfeitamente. Não satisfeito com isso, ele olhou pela grade e viu que pela grade escorria água que ia a um rego e ia embora. Ele, muito curioso, fez o maior esforço e passou por entre as grades e foi ao rego. No início, pouco temeroso, mas depois foi nadando pelo rego. E viu que o mundo não era só o tanque. Viu que existiam muitas coisas, árvores, flores. E foi seguindo. Chegou ao rio. E no rio, então, ele viu aquele tamanho de rio maravilhado. Espécies diferentes, peixes diferentes. Tinha animais, tinha cavalo, tinha cachorro, tinha casa, tinha árvores, tinha flores. Falou, meu Deus, o que é isso? E continuou. E aqueles peixinhos que lhe eram afetos, começaram ali a ensinar os melhores caminhos, a se livrar do perigo. Chegou no mar, que era o grande palácio de coral. No mar, então, ele ficou extasiado. Ali era a vida eterna, não ia faltar água para ninguém, não faltava alimento, não faltava nada. Ele ali andava naquele mar, nadava, mas de tanto querer o conhecimento, ele se aproximou de perigos. Ele se aproximou de uma baleia. E a baleia o engoliu. Ele ficou desesperado. Rogou a Deus, ao Deus dos peixes, que o ajudasse, que pelo amor de Deus me ajude. E nisso a baleia regurgitou e jogou ele para fora. Muito aliviado, ele aprendeu a lição. Não deveria se aproximar daquilo que não lhe convém, ou daquilo que lhe é perigoso, e daquilo que não vai lhe trazer proveito. E continuou nadando. Aí um dia ele pensou, poxa vida, meus irmãos peixinhos que nasceram comigo, todos aqueles que estavam lá, não é justo que eles não conheçam isso. Eu vou voltar para lá para contar para eles. Tal qual os guias espirituais vêm até nós, né? Lá foi o peixinho de volta. Voltou no mar, foi pelo rio, foi pelo rego, chegou, passou de volta, entrou no tanque e começou a falar para os peixes o que acontecia. Ninguém dava bola para ele, né? Ninguém queria saber. Os peixes queriam comer, queriam boa vida, descansar, pegar larva. Aí ele chegou para o rei dos peixes, para o rei daquele tanque, né? Daquele tanquinho ali. E ali tinha um rei também. Aí explicou para o rei, falou, olha, eu fui para tal lugar, eu conheço, tem vida lá fora, é magnífico. Aí o rei dos peixes falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma assembleia e você vai falar para todo mundo, porque ele queria tirar proveito da situação, né? Como todo bom político, queria tirar um proveito daquela situação. Aí convocou uma grande reunião. A hora que ele começou a falar, ele foi motivo para gargalhadas, né? Todo mundo começou, e onde já se viu, vida lá fora, você está ficando louco. Aí uns peixes então pediram a palavra e começaram a fazer discurso, dizendo que ele estava louco, que precisava ser internado, precisava ser expulso dali. E aí foi assim, todo mundo foi embora, todo revoltado, aquela turba de peixes todo embora, né? Aí o rei dos peixes falou, mas poxa, você me fez fazer essa reunião? Olha que situação que você me colocou. Mas venha ver aqui, venha comigo. Eu vou te mostrar, se você passar aqui nesse... Ele falou, passar aqui, eu vou ter que emagrecer muito, não cabe nenhuma barbatana minha, que eu não vou botar coisa nenhuma, passar aí. Você está ficando louco, né? Pegou e foi embora. Aí o peixinho ficou muito desolado. Não restou outra alternativa para ele, senão nadar pelo rego, ir pelo rio
e lá para o palácio de coral, onde havia a vida eterna. Buscou a sua libertação. Buscou a sua libertação. Dali um tempo, veio a notícia. Houve uma seca muito grande, que se abateu sobre toda aquela região, secou a água daquele tanque que ali existia, e todos que estavam ali pereceram. Então essa é a lição dessa lenda egípcia, a busca da liberdade que esse peixinho teve coragem de empreender e que nós também devemos ter. Que Jesus abençoe a todos nós. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fazer alguma colocação, uma pergunta a respeito do tema? Foi muito claro. Oi? Muito bem. Então, obrigada, José Roberto, né, por mais essa página do Evangelho de Jesus. E nós vamos prosseguindo agora, fazendo aquela nossa parte, a parte que nós contribuímos com a espiritualidade, nos doando em vibrações de amor, de paz, de equilíbrio. Então, nós vamos novamente cerrando os nossos olhos e mentalizando todos aqueles necessitados. Nós vamos, em primeiro lugar, mentalizando o nosso planeta. Vamos imaginando a Terra circundada de uma luz muito clara, muito brilhante. Que a presença de Jesus possa estar em cada cantinho desse nosso planeta. Esse planeta nosso, se esforçando por passar por um mundo melhor. Vamos vibrando para todos os lares do planeta. Muita concórdia, muita paz. Vibrando para aqueles irmãos nossos do planeta, que ainda não estão libertos, que ainda se encontram com amarras, presos a vícios, a sentimentos inferiores. Que o Mestre Jesus esteja presente e que Deus sabe a maneira mais segura de Jesus se apresentar na vida de cada um. Vamos vibrando pelos nossos familiares, aqueles que nós conhecemos e que têm alguma necessidade de oração, de vibração de amor. Vamos mentalizando os nossos vizinhos, o nosso bairro, envolto em muita luz, em muita concórdia, vibrando para os nossos lares, cada um de nós adentrando a porta da nossa casa, levando muita luz, que essas páginas do Evangelho de Jesus possam estar presentes em forma de atitudes, e vibrando para a nossa querida Casa do Caminho. Essa casa que nos sustenta espiritualmente, os seus mentores, trabalhadores. E assim nós vamos agradecendo, em primeiro lugar, a Deus nosso Pai, por esses momentos, por essa tarde de aprendizado, de oração, essa tarde em que recebemos tanto da espiritualidade, agradecendo a Jesus, o nosso mestre querido, médico das nossas almas, através do seu Evangelho, que nos liberta
que nos fortifica e nos dá tanta coragem e confiança de seguir em frente. Agradecendo aos mentores, trabalhadores em nome do Cristo, que tanto fazem para nos ajudar, nos sustentar. E pedimos assim licença para encerrarmos a primeira parte dos trabalhos da tarde. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. E agora nós vamos passar para os passes, para a segunda parte dos trabalhos da tarde.